programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. A nossa convidada de hoje é a nossa querida irmã Vitória Castro, que já esteve aqui conosco em outras ocasiões. Ela pertence ao grupo Fraternidade Espírita Irmão Pestalozzi e está nos trazendo o tema O que é a Reforma Íntima. Vitória, seja bem-vinda ao programa Atualidade Espírita mais uma vez, você que está sempre aí divulgando nossa doutrina pela cidade. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais essa tarde e essa manhã, né? E que tudo corra bem, que a gente possa levar para os nossos telespectadores mais um pouquinho da nossa doutrina maravilhosa, né? Exato. E a casa que você pertence é o grupo da Fraternidade Espírita. Irmão Pestalozzi. Uma beleza. Aquela casa que fica ali nas Brownies, não é? Iluminando aquele bairro. E já que falamos sobre a casa, vamos falar por completo. As reuniões públicas acontecem? Às quintas-feiras, a reunião pública com assistência espiritual e passe. E aos domingos, a de quinta-feira às 20 horas. E aos domingos, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é às 18 horas. E agora nós estamos iniciando também, depois desse estudo, quem quiser depois continuar um pouco mais, fica para o estudo do nosso lar. Ai, que nós maravilha. Estamos iniciando. Quem quiser aparecer lá, já fizemos só 2 capítulos, então começa a partir do 3º. Então estão todos convidados. Vitória, dentro desse nosso tema, o que é a reforma íntima, vamos ter o tema como a primeira pergunta. O que é a reforma íntima? Pergunta difícil, né? Porque, na verdade, a reforma íntima é um processo de autoconhecimento. É eu conhecer a mim mesmo, é eu me conhecer dentro da minha intimidade espiritual. É olhar para dentro, é enxergar o meu interior. Então, é um processo de modelar a nossa vida através da vivência evangélica. Nós podemos nos lembrar das palavras de Paulo. Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24, é transformar aquele homem velho, cheio de vícios e de preconceitos, né? De erros, num homem novo, naquele que estabelece para si a vivência evangélica e pauta a sua vida nos ensinamentos do Cristo. Muito bem. Então, foi por compreender essa necessidade, não é, Vitória? Essa necessidade de transformação em todos nós, que Kardec fez a pergunta 919 aos espíritos superiores. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O que você nos fala sobre isso? Bom, Santo Agostinho respondeu a ele, né? Então vamos nos lembrar do que nos disse Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós estamos começando a transformar a nossa vida. Conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. Se eu começo a me conhecer, eu começo a progredir, eu começo a evoluir e eu começo
a aprender a colocar o Evangelho de Jesus nas minhas atitudes. Muito bem. Mas é muito difícil conhecermos a nós mesmos, né? Por incrível que pareça, é a viagem mais difícil que se faz, é essa, para o nosso íntimo, para o nosso interior, né? E como fazer isso, Vitória? O próprio Santo Agostinho nos ensina aqui na questão 919A, que é a complementação da questão 919 no Livro dos Espíritos. A questão 919A, Kardec faz exatamente essa pergunta, porque ele diz isso, mas é difícil nós nos conhecermos a nós mesmos. Como é que nós podemos fazer isso? E aí, Santo Agostinho, então, diz o seguinte: ao final do dia, interroguemos a nossa consciência sobre tudo o que fizemos. Passemos em revista na memória as ações do dia. Perguntemos a nós mesmos se não faltamos com algum dever, se ninguém tem motivos de queixas contra nós. E aí Santo Agostinho vai dizendo mais: aquele que todas as noites procura se lembrar das ações praticadas durante o dia, perguntando a si mesmo sobre o bem ou o mal que tenha feito e rogando a Deus que o auxilie e esclareça, adquire grandes forças para se aperfeiçoar. Deus vai assisti-lo. Porque quando eu começo a procurar em mim mesma as minhas atitudes e ver se as minhas atitudes estão correspondendo aos ensinamentos do Cristo, a espiritualidade nos auxilia a encontrar a solução para que nós nos transformemos, né? Santo Agostinho, então, vai continuando a dizer assim: perguntemos a nós mesmos o que tenho feito. Com que objetivo tenho procedido dessa ou daquela maneira? Por que eu faço isso ou aquilo com um companheiro? Fiz alguma coisa que eu censuraria nos outros? Fiz alguma coisa que eu censuraria? Fiz alguma coisa que eu não tenho coragem de confessar para ninguém? Porque às vezes nós fazemos coisas que nós não temos coragem de confessar. Se eu desencarnasse nesse momento, teria que temer o olhar de alguém, já que no mundo dos espíritos nada pode ser ocultado? Porque quando nós chegamos do outro lado da vida, nós nos encontramos sem a nossa roupa, sem essa roupagem carnal. Nós nos encontramos com o nosso perispírito à mostra. E aí no nosso perispírito estão gravados todos os nossos erros e acertos. Sem máscaras, né? Sem máscaras. Então, eu teria, no mundo dos espíritos, vergonha de encontrar com alguém? Essa é a maneira de nós começarmos a nos conhecermos. E aí Santo Agostinho conclui: é dessa forma que conseguiremos chegar a nos conhecer. Então, está aí a resposta. Essa busca, né? essa pergunta, esse questionamento a respeito das nossas atitudes, dos nossos pensamentos também, né? Exatamente. Não só atitudes, mas pensamentos. Digamos, Vitória, que nós decidamos fazer a nossa reforma íntima a partir deste momento, a partir de agora. Qual o meio mais efetivo para iniciá-la? A partir do momento que eu resolvo, né, que eu tenho esse propósito de fazer a minha reforma íntima, o meio mais efetivo é o estudo. Porque eu preciso conhecer a doutrina. Eu preciso estudar a doutrina e conhecer o Evangelho de Jesus. Porque a nossa doutrina nada mais é do que o Evangelho de Jesus transformado em palavras mais acessíveis. Então, nós precisamos estudar, conhecer a doutrina, porque conhecendo a doutrina nós também estamos conhecendo as leis divinas. Sem conhecimento das leis divinas, não há como nós nos conhecermos. Como é que eu vou diferenciar o bem do mal se eu não conheço essa diferença? Então, eu preciso realmente conhecer a doutrina, os ensinamentos de Jesus para aprender a me conhecer. Agora, é realmente difícil a gente julgar a nós mesmos. É muito difícil eu me conhecer. Porque nós temos a ilusão do amor próprio, da vaidade, do orgulho. E todas essas coisas vão atenuando os nossos erros para nós. Vão tornando os nossos erros desculpáveis para nós.
Por exemplo, o avarento. Ele não vai se dizer avarento, ele vai se dizer econômico, previdente. Não, eu sou muito previdente. Aquele que é orgulhoso, ele não vai se considerar orgulhoso. Não, em mim existe apenas dignidade. O preguiçoso vai se achar incapaz? Vai se achar preguiçoso? Não, ele se acha doente. Não, estou incapaz agora, sou doente. Então, na verdade, nós encontramos desculpas, mas essas desculpas, elas são reais, nós acreditamos nisso mesmo. Nós fazemos desculpas e nós acreditamos nelas. Será que isso atenua a nossa culpa? Pode atenuar ou até pode ser ignorância. Eu não conheço as leis divinas. Eu não estou preparado ainda para olhar para dentro. Então, eu encontro essas desculpas. Por querer me desculpar ou por ignorância. Não é ignorância no sentido literal, ignorância no sentido de não conhecer o evangelho, desconhecimento do evangelho e da doutrina. Essas ideias são reais. Elas escondem de nós os nossos defeitos. Então, para que a gente possa estabelecer o propósito de se modificar, nós precisamos estudar e reconhecer que somos espíritos imperfeitos. Porque somos. E temos muitos erros. Somos imperfeitos. Então, quando eu vejo que eu sou imperfeita, eu vou buscar em mim o que é que está imperfeito. Deixando o orgulho e a vaidade de lado, exatamente, não é verdade? Exato. Para reconhecimento aí das nossas imperfeições, da nossa pequenez, não é, Vitória? Nos humildar, como diz Joana de Ângeles. Isso. Nos humildar. Exato. E há alguma maneira de verificarmos quanto ao valor das nossas ações? O próprio Santo Agostinho, na questão 919A, já nos ensina. Vamos perguntar a nós mesmos se essas ações fossem praticadas por outra pessoa contra nós. Se elas forem praticadas por outra pessoa contra nós, nós as consideraríamos certas ou erradas? Se nós as consideraríamos erradas, então é porque elas não são as ações que eu deveria ter. Mas Jesus, segundo Mateus capítulo 5, versículo 3, ele nos diz o seguinte: como é que vedes um argueiro no olho do teu irmão e não vedes a trave que está no vosso olho? Essa trave que está no nosso olho constantemente não nos atrapalha a enxergar as coisas da maneira como nós queremos ver. Nós sabemos ver tranquilamente o mal do outro, mas não conseguimos ver o mal que está em nós. Tem uma historinha de Chico, que eu acho que isso, não sei se foi um palestrante ou em algum livro de Chico Xavier, porque, na verdade, a gente sabe tantas historinhas que acaba perdendo a referência, né? Mas essa historinha é muito boa para ilustrar. Diz essa historinha que quando Deus nos cria e nos manda de volta à vida, reencarnando, ele já pendura em nós 2 sacos invisíveis. Nós temos 2 sacos, com 2 alcinhas, um saco aqui na frente e outro saco aqui atrás. Eles são invisíveis, mas nós sabemos que eles estão ali. No saco da frente, nós guardamos todas as nossas virtudes. E no saquinho de trás, nós guardamos os nossos defeitos. Por isso que a gente só enxerga as nossas virtudes e os outros enxergam os nossos defeitos. E nós enxergamos o defeito dos outros. Precisamos virar esses 2 saquinhos. De vez em quando, ao menos. Pelo menos de vez em quando, que é para a gente poder analisar o que está naquele saquinho de trás. Senão, nós não vamos nos modificar. É verdade. Isso que você falou de verificar se outra pessoa cometesse aquela mesma ação, como eu entenderia? Isso é fazer ao outro, não é? Aquilo que você gostaria que fosse feito a você, né? Exatamente. Vitória, quais então precisam ser as nossas preocupações para nos tornarmos melhores, para conseguirmos essa transformação íntima, essa reforma? Bom, primeiro,
nós não podemos deixar conviver pacificamente dentro de nós o certo e o errado. O erro e a virtude, o bem e o mal. Se nós estamos deixando conviver essas duas coisas dentro de nós, nós já não estamos nos preparando para a nossa reforma íntima. Por exemplo, eu posso ter uma atitude com uma pessoa, porque eu gosto muito dela, então com essa pessoa eu vou ter uma atitude que eu considero certa. Mas como eu não gosto muito daquela outra, eu vou ter com aquela outra uma atitude diferente, porque eu não gosto muito dela. Então, qual das duas atitudes é a certa? Uma das duas está errada. Se eu estou tendo duas atitudes diferentes, porque são pessoas diferentes, eu estou deixando conviver dentro de mim o certo e o errado. Muito interessante isso. É claro. Então, eu preciso tratar a todos da mesma maneira. O erro e a virtude não podem estar junto de mim. Ninguém está vendo, então eu tenho uma atitude. Mas lá na minha casa, na intimidade do meu lar, eu tenho uma completamente diferente. Então, eu estou usando um verniz quando estou no social. Então, eu estou em erro, porque eu estou dentro de casa, eu sou outra pessoa. Então, todas essas coisas nós precisamos mudar. Nós precisamos ser sempre o mesmo ser, aquele que está se transformando, aquele que Jesus está esperando que nós sejamos. Segundo, nós precisamos identificar as oportunidades de fazer o bem e as pequenas oportunidades, porque as grandes oportunidades não vão nos aparecer agora. Nós não vamos ser Madre Teresa de Calcutá, nós não vamos ser Chico Xavier agora. Nós vamos ter que aproveitar essas pequenas oportunidades. Como? Ah, existe um deficiente visual precisando atravessar a rua, mas eu estou com tanta pressa que eu não posso ajudá-lo a atravessar. Mas ele não vai saber quando o sinal vai estar aberto para ele. E ele vai ficar ali esperando alguém o ajudar. E eu perdi a oportunidade de ser alguém útil. Ah, aquele idoso tropeçou e caiu. Poucas pessoas o ajudaram a se levantar, a levar até a farmácia e se medicar um pouquinho, botar um curativo no joelho ralado. Mas eu passei correndo porque a minha hora de almoço é muito importante. Então, são essas pequenas oportunidades de fazer o bem que nós desperdiçamos, mas nós estamos sempre esperando a grande oportunidade de fazer o bem. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia lá no Laje ajudar todo mundo. Mas eu tenho que ganhar na loteria. E eu esqueço de fazer as pequenas que estão ao meu redor. Então, nós temos que exercitar a tolerância, a paciência, a fraternidade, o amor, né? E isso disciplinadamente. A cada dia, eu tenho que perceber que eu estou melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Kardec, na questão 918 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos assim: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí está procurando achar nos homens o progresso real. E aí os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, todos os atos da nossa vida corporal têm que representar a prática da lei de Deus. Todos. E nós temos que compreender a vida espiritual. Nós não estamos aqui a passeio e essa não é a nossa vida definitiva. A nossa vida definitiva é a vida espiritual. Então, se a vida espiritual é a nossa vida definitiva, nós precisamos nos preparar para ela. E Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz o seguinte: no processo evolutivo do ser humano, é indispensável o amadurecimento moral. Então, para a gente evoluir, a gente tem que amadurecer moralmente. E esse amadurecimento moral é responsável pela superação dos instintos, como nós
somos movidos a instintos. Ainda, né? Ainda. Das sensações grosseiras e dos desejos imediatistas. Então, é o amadurecimento moral, essa transformação nossa, essa nossa vivência evangélica, que vai nos ajudar, que vai ser responsável pela superação dos instintos, vai nos tirar essas nossas sensações grosseiras que inúmeras vezes a gente tem, porque a gente inúmeras vezes é grosseiro, tem atitudes ruins, né? Tem muita dificuldade, às vezes, de se relacionar com certas pessoas, e também dos nossos desejos imediatistas, porque nós queremos tudo para agora. É essa ansiedade que toma conta de nós hoje em dia, né? Com esse corre-corre. É um corre-corre e uma luta para o ter, eu preciso ter, né? É aquele consumismo, aquele imediatismo que nós queremos tudo para ontem, materialmente falando. Porque espiritualmente falando, a gente está deixando... Espiritualmente falando, a gente acaba postergando, mas materialmente nós temos uma ansiedade em conquistarmos o que não é espiritual, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Então, é realmente a busca do nosso amadurecimento afetivo e mental. Se nós conseguirmos nos amadurecer afetivamente e mentalmente, nós estaremos, como foi o assunto inicial, nós estaremos fazendo a nossa reforma íntima. Então, observarmos tudo isso que você está aqui nos trazendo, que são orientações que estão ali no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as obras da codificação e tantas que nos auxiliam também, de Chico Xavier, de Divaldo, né? Com certeza. Que trazem aí esse objetivo nosso, que é que é o grande objetivo. E que não é só o nosso objetivo com relação a nós, mas é o objetivo de Jesus com relação a nós. Porque é o que Ele espera de nós. E nós estamos atrasando isso cada dia, perdendo as oportunidades a cada momento. A nossa transformação, a nossa melhoria íntima, espiritual, moral, né? Então, Vitória, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, meus queridos irmãos, recebendo Vitória Castro, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Pestalozzi, e nos trazendo um tema por demais interessante a todos nós, o que é a reforma íntima. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Eu nasci em Friburgo, então eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Superpão que eu me farto de comer pão, manteiga, queijos frios. Superpão, 30 anos. Deliciosa desde sempre. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores.
O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Disse Jesus em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo nossa querida irmã Vitória Castro, do grupo da Fraternidade Espírita, Irmão Pestalozzi, lá nas Browns, uma casinha linda que funciona lá nas Browns. E ela está nos trazendo o tema, o que é a reforma íntima. Vitória, que é oradora espírita, divulgadora de nossa doutrina. Vitória, tudo isso que você vem aqui nos trazendo é todo um grande desenvolvimento que se inicia no íntimo de cada um, não é mesmo? É um amadurecimento que nós precisamos ter, e esse amadurecimento é gradativo e tem que ser baseado no amor, né? Então, nós não vamos dormir pecadores e acordar santos. Não. Nós vamos ter que fazer a nossa transformação aos poucos, porque nós precisamos aprender a respeitar os direitos alheios. E é o amor que nos leva a respeitar os direitos alheios, né? Nós temos que aprender a agir com o próximo como nós gostaríamos que o próximo agisse conosco. E isso é a chave da nossa libertação espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, Kardec define o homem de bem. O capítulo 17 é o capítulo Sede Perfeitos. Então, o item 3 é o homem de bem. Quando Kardec define, ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Bom, quando eu leio esse item 3 do capítulo 17, eu me sinto muito mal, porque eu percebo que eu não sou esse homem de bem de que Kardec fala. E acho que quase todos nós vamos perceber que nós não somos esse homem de bem. Estamos a caminho, né? Estamos tentando, mas nós temos um consolo. Por quê? Nós podemos nos lembrar das palavras de Paulo na sua Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, quando ele diz: porque não entendo o que eu faço. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo, hein? Paulo. Então, nós percebemos que nós não estamos sozinhos. Mas só que Paulo conseguiu. Se esforçou, trabalhou, se burilou e conseguiu a sua transformação. Agora, nós estamos muito devagar. Nós precisamos perceber que nós não estamos cumprindo a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Nós estamos tentando,
cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Mas a gente está deixando muita coisa a desejar. Nós não estamos ainda fazendo a todos os outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Estamos tentando, mas ainda estamos muito aquém do que nós deveríamos estar. Então, nós precisamos começar a correr um pouquinho mais para que nós possamos cumprir. Esse capítulo 17, quando os Espíritos nos recomendam, sede perfeitos. É verdade. Então, batalhar para nos transformarmos em um homem de bem é a base do nosso bem-estar, né? Sem Seria dúvida, isso. Né? Sem dúvida, né? Porque a nossa transformação é a base da nossa felicidade. Quer dizer, daquela felicidade que nós conseguimos conquistar no mundo. Porque a felicidade, ela não existe em toda a sua plenitude para nós. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E aqui nós estamos às voltas com as nossas tribulações, com as nossas dores, com os nossos males. Então, nós temos momentos felizes, mas nós não temos uma vida feliz. É completamente feliz. Nós sempre temos as nossas dores. Agora, nós temos que ter certeza de que essas dores, elas não existem porque Deus é mau e não gosta de mim. Elas existem como resultado do não cumprimento das leis divinas por nós. Nós não estamos cumprindo as leis divinas como nós deveríamos cumprir. Então, por isso, nós estamos constantemente às voltas, com dores, tribulações, dificuldades, ora mais difícil, né? Ora menos difícil, ora com muito mais dores, ora com menos, mas nós estamos às voltas com isso, porque nós estamos resgatando os nossos erros do passado. Então, nós temos que tentar, a nossa transformação, nós temos que tentar, e nós sabemos que vai ser com pouco sucesso. No princípio, vai ser com pouco sucesso, mas nós temos que reconhecer. Eu reconheço que não estou fazendo o melhor possível. Puxa, perdi a paciência ontem com a mamãe. Quer dizer, não perdi, porque eu não tenho, porque aquilo que a gente tem, a virtude que a gente tem, a gente não perde. Então, nós estamos tentando conquistar, aí ela nos faltou em quantidade. Exato. Ela nos faltou em quantidade, nós ainda não estamos Isso prontos. tudo acontece muito ali, no ambiente familiar, né? Com o exato. marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, não é? Não, às vezes no trânsito também. No né? trânsito no trânsito também. Mas, no princípio, porque às vezes a gente tem que calar. Eu tenho, quantas e quantas vezes no trânsito, por exemplo, você tem que segurar. Ah, mas eu pequei porque eu pequei por pensamento. Que bom, estou pecando por pensamento, Apenas porque eu não abri a janela para responder, para dizer uma porção de coisas. Então, por atos, eu já não errei. Errei por pensamento. Dia virá que eu não vou nem pensar. Mas se eu não começar a cortar os atos, deixar só o pensamento, eu não estou caminhando. Porque no princípio, com pouco sucesso mesmo. Mas nós temos que perseverar. E a aceitação, não é, Vitória, de que tudo isso, tanto essas dificuldades que tomam conta das nossas vidas em determinados momentos, como as felicidades, né? Aqueles momentos tão felizes, são passageiros. E eu trouxe aqui uma coisa muito interessante também, que é no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. O cardeal Morlot nos dá no item 19, que tem o título Mal e o Remédio, ele nos dá um apanhado muito bom do que nós temos na Terra. Isso é, não deduzais que a Terra esteja destinada para sempre uma penitenciária. Porque a Terra não será para sempre uma penitenciária. Nós não vamos ficar padecendo aqui eternamente. E aí ele diz, não, certamente não será. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos virão. Então, nós precisamos pensar em duas situações aqui que ele tenta nos dizer.
Primeiro, se nós pensarmos desde lá da pré-história, onde nós éramos os homens das cavernas e que precisamos do auxílio daqueles nossos amigos de capela para vir nos ajudar a descobrir o fogo, a fazer a proteção da casa. Então, nós fomos caminhando, materialmente falando, caminhando pelo mundo antigo, onde no Egito se desenvolveu a matemática, a medicina, na Grécia com as artes, e aí o mundo foi evoluindo, nós chegamos à Idade Média com aquelas construções maravilhosas, se elevando aos céus, depois do Renascimento, né? e todo esse progresso, e chegamos aos dias de hoje com televisão, o avanço tecnológico, televisão, né? avião, né? A geladeira e todas essas coisas, materialmente falando, nós evoluímos muito. E também espiritualmente falando, porque lá na pré-história nós fazíamos sacrifícios humanos. Nós depois começamos a fazer sacrifícios de animais, já foi um progresso. E aí nós fomos percebendo que Deus não precisava daqueles sacrifícios. E aí nós fomos criando outras formas de homenagear a Deus dentro da nossa evolução. Eu vou acender uma vela. Então, houve uma evolução nisso tudo? Não houve? Houve uma evolução. Mesmo quando eu ainda acendo uma vela, porque alguns precisam ainda dessa simbologia, mas a gente percebe ali que houve uma evolução também espiritual. E a intenção do acender essa vela, o respeito àquele grupo religioso que precisa desse simbolismo, é outro progresso. É outro progresso. É respeitar as diferenças. Então, nós fomos progredindo. Então, se nós... Agora, isso tudo que nós fizemos foi uma análise do passado até agora. Será que nós paramos? O progresso acabou? Tanto moral quanto materialmente falando, acabou? Não. Ele vai continuar. Nós estamos já indo à Lua, o homem já pensa em ir a outros planetas. Então, o progresso continua. O homem tem sede de saber, só que precisa ter sede de se moralizar também. Exato. E a gente, então, tem ainda muito progresso a conquistar. Né? Então, nós precisamos estar sempre nos preparando para estar pronto para esses progressos todos que virão. Exato. Bom, então, quando nós devemos fazer a nossa reforma íntima, Vitória? Temos que batalhar e muito, né? Porque, na verdade, quando é que nós vamos ter que fazer a nossa reforma íntima? O que você acha? Agora? Ontem? Amanhã? Acho que o tempo já passou. Nós já devíamos ter começado a fazer a nossa reforma íntima. Se ainda não começamos, a hora é agora. É agora e não podemos esperar. Nós não podemos nos transformar do dia para a noite. Né? Eu acabei de dizer agora há pouco, né, no outro bloco. Nós não vamos dormir pecadores e acordar santos. Então, se eu não vou dormir pecador e acordar santo, eu preciso começar a trabalhar a mim mesma para que eu possa me encontrar, me conhecer, porque quanto mais atraso eu tiver, mais tempo eu vou levar para chegar ao mundo dos espíritos puros. Estou me atrasando. E evoluir faz parte do currículo da escola divina. Aqui a Terra é uma escola e nós todos somos alunos. E estamos ainda nas primeiras séries e já repetimos muitas séries, não podemos mais repetir. Temos que começar a passar de ano em todas as vezes que viermos. Temos que ser aprovados em todas as próximas vezes que viermos, inclusive nessa, porque senão não dar tempo. João, capítulo 8, versículo 32, nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade, a gente já está conhecendo, porque quando a nossa doutrina espírita Kardec nos trouxe a doutrina, ele não estava trazendo nada de novo, ele só estava transformando em palavras mais fáceis aquilo que Jesus já tinha trazido. Então, nós já conhecemos a verdade, basta agora que a gente se transforme. Exato, então o tempo é esse, né? Temos que nos libertar. Mas por que fazer a nossa reforma íntima agora, já com essa urgência?
por que não deixá-la para a próxima encarnação? São tantas dificuldades que estamos enfrentando. Podemos deixar para amanhã, Vitória, para uma próxima encarnação? Jesus é taxativo em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele nos diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não adianta eu sair e ir para a minha religião e apenas dizer Senhor, Senhor e não me transformar. Eu preciso fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, nós precisamos... E o que é fazer a vontade de estar no céu? É nos libertarmos das nossas imperfeições, é nos conhecermos a nós mesmos, é nos enfileirarmos ao lado dos trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós. Somos todos nós, a humanidade inteira, que está aqui nesses últimos momentos. O que nós sabemos, que a doutrina espírita nos diz, é que o terceiro milênio é a época da transformação. Nós já estamos dentro dele. Quando vai acontecer? Daqui a 50 anos? Daqui a 100? Esperar. Daqui a 400 anos? Quantas encarnações nós temos para nos transformarmos, para poder estar no meio desses nossos irmãos que vão continuar no planeta? Puxa, já pensou se a gente tiver que sair daqui do planeta, como os exilados de Capela, que não se modificaram, tiveram que vir para a Terra para transformar aqueles homens, aqueles tão rudes, seres, né? Aqueles seres tão rudes da pré-história, que estavam ali precisando de um auxílio para descobrir o fogo, para descobrir como se fazer uma casa, uma habitação, uma proteção contra as intempéries. Como é que nós vamos deixar o que a gente já falou, o micro-ondas, a televisão, os progressos todos, para começar a descobrir com um pauzinho fogo, para se cobrir com pele, de novo, para se cobrir com uma pele, para ficar se abrigando do frio, fazendo uma fogueira. Eu não quero isso para mim, não. Não. Você quer? Não, nós queremos então, o nosso progresso moral, mas também o nós nosso não podemos progresso. deixar para trás, né? Ficar para trás. E aí, nós precisamos nos lembrar do que nos ensinou Kardec no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está falando dos espíritas, ele diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Ora, ele diz que se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Então, nós precisamos nos transformar moralmente para sermos os verdadeiros espíritas. Mas ele também diz que também se reconhece os verdadeiros espíritas pelos esforços que empregam para domar as suas inclinações más. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que está transformado, porque aquele que está transformado já está lá no mundo dos espíritos. Já não está mais aqui. Não né? está mais aqui. São aqueles que estão se esforçando para se transformar. Então, quando a gente se esforça para se transformar, a gente é o verdadeiro espírita que a espiritualidade superior espera de nós. E estamos, assim, realizando a nossa reforma. Exatamente. Nós precisamos, a cada dia, analisar. Então, isso é a reforma íntima. Analisar a cada dia as nossas atitudes, ver o que é que nós estamos fazendo, o que não estamos fazendo, como podemos melhorar as nossas atitudes. E aí, então, vamos transformando a nossa qualidade, vamos transformando as nossas atitudes e vamos nos transformando nesses verdadeiros espíritas. Vitória, nós agradecemos muito a sua presença com este tema que todos nós precisamos estar o tempo todo aqui, voltando, ouvindo novamente, porque é de suma importância para todos nós. Então, agradecemos sua presença, fica aqui o convite para uma nova oportunidade, que espero não demorar muito. E, meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que esperam por nós.
Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. Tenham todos uma semana de paz, uma semana abençoada, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, esse mestre amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.